CBN, Café com Política. Como a comunicação ou a falta dela impacta na rotina aí das cidades, né, Bruno? Porque se era uma medida já adotada anteriormente, faltou levar a informação mais clara para a população. Pois é, muito bom dia, Sandra, bom dia, dia, Felipe Pereira, a todos os nossos queridos ouvintes, né? A situação está complicada lá em Hortolândia, né? Como a gente está observando na reportagem, e eu acho que mais do que até, concordo, acho que tem a ver com erro de comunicação, de como isso foi trazido para a população, mas eu penso também o seguinte, viu, Sandra, o quanto, na verdade, o poder público erra, e erra de uma maneira colossal ao aplicar esse tipo de aumento nessa proporção, né? Por mais que a gente entenda que, por exemplo, o município tem uma dificuldade de arrecadação, muitos vêm fazendo essa revisão, né, da chamada planta genérica de valores, alguns adotam também tecnologias para poder fazer os mapeamentos da casa, que cá entre nós. Há muitas inconsistências também na própria prefeitura, né? Quando a gente vai vendo, por exemplo, reformas que vão sendo feitas ao longo do tempo, casas que vão sendo modificadas, e aí não se faz a atualização correta do valor desses imóveis, e aí quando você vai lá, tira as novas fotografias ou faz algo no sentido de ter esse mapeamento, e aí recalcula, obviamente que vai ter uma reação por parte da população, que já se vê numa condição de pagando muitos impostos e tendo um retorno que é aquém daquilo que gostariam que fosse, né, em termos de qualidade do serviço público mesmo. Então eu penso que o poder público ele erra em dois direcionamentos. Primeiro, na questão comunicacional, mas segundo, que é até anterior a ela, né, na forma como aplicou esse aumento e na forma como fez a cobrança dele. Porque isso tudo, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, é pedir para ter um problema já na dívida ativa, porque quantas pessoas não vão realizar efetivamente esse pagamento e sob uma justificativa que é muito plausível, né? Você pega, por exemplo, alguém que pagava R$500 de imposto, vai passar a pagar 3, 4, 5 vezes mais do que estava pagando, óbvio que a pessoa não está programada para isso, é óbvio que a pessoa vai questionar, é óbvio que ela não vai fazer o pagamento e é óbvio que ela vai até judicializar em muitos desses casos, dizendo, olha, há uma questão aqui que é abusiva, eu quero entender a certa aplicação dessa lei, como isso foi feito, enfim. Por isso que quando a gente chama atenção nesse quadro, sobretudo em relação ao que acontece no poder legislativo, é para que as pessoas se mobilizem no momento em que a coisa está acontecendo, né? No momento em que ela está sendo realizada, né? Ou seja, quando essa planta genérica de valores foi atualizada, naquele momento a população já deveria ter ido no poder legislativo, já pressionado e dito, olha, não é isso que queremos, faz protesto, leva cartaz, pressiona, por quê? Porque isso teve uma aprovação prévia por parte do legislativo para depois poder endossar a ação por parte do poder executivo. Então eu penso assim, traduzindo e resumindo de uma maneira muito objetiva, né? A prefeitura, o prefeito de Hortolândia, enfim, todos ali os secretários vinculados à pasta, vão ter que dar um outro tipo de resposta para a população, né? Vão ter que pensar num outro tipo de parcelamento mais flexível, um desconto maior, porque se não fizer isso, vai ter um problema e não vai atingir o objetivo, que o objetivo certamente qual é da administração? Ampliar a arrecadação, né? Ampliar a arrecadação. Então não vai conseguir atingir esse objetivo se for dessa forma, porque as pessoas, com muita razão, vão reclamar, né? E muitos não vão pagar, né, Felipe? E aquela coisa, né, Bruno? Aqui a questão não é a atualização da planta ou, eventualmente, a regularização das reformas que não foram comunicadas à prefeitura. O problema não é esse. O problema é a forma como tudo isso está vindo. Justamente pelo fato de ser uma paulada no orçamento da pessoa. Exato. E detalhe, vai intensificar ainda mais a sensação que cá entre nós, a política já não tem prestígio em muitos lugares, a verdade é essa, né? A nível municipal, os questionamentos são cada vez mais intensos, porque o município tem que dar conta de responder a demandas que são demandas muito expressivas, com o volume orçamentário que, por mais que tenha crescido nos últimos anos, e para onde a gente observar, houve crescimento do orçamento nos municípios, ainda assim é insuficiente para poder lidar com essas demandas. Então soma-se a fome com a vontade de comer, né? Ou seja, as pessoas já estão descontentes. Aí você vem com um aumento desse significativo, mexendo onde dói mais, que é no bolso, cobrando mais imposto, meu amigo, e fazendo isso na base da truculência, é uma fórmula para dar ruim. E detalhe, isso pode fazer inclusive com que outros setores da população se sintam também ainda mais incomodados, dado a visibilidade que agora isso tudo ganha, e questionem ainda mais a prefeitura como um todo, né? Então eles vão ter que tirar algum coelho da cartola, pelo menos, Felipe, pelo menos para tentar pensar na flexibilização desse pagamento aí. Bruno, as aulas, né, da Rede Municipal de Campinas começaram lá na primeira semana de fevereiro, mas os estudantes ainda não receberam os uniformes escolares
nem o material escolar, né, que anualmente é entregue pela prefeitura. O comunicado divulgado na sexta-feira, antes lá do carnaval, era de que os kits começariam a ser entregues. A demora foi pontuada pela logística dos materiais saírem do almoxarifado da Secretaria de Educação para entrega em 223 escolas da rede, além de 44 unidades que são colaboradoras. Mas o prefeito Dário Saad acabou reconhecendo de alguma forma pelas redes sociais o atraso, né? Justificou aí a questão judicial que parou, né, com o processo de licitação, mas tentando amenizar ou minimizar a situação. Vamos ouvir. Nós tivemos um pequeno atraso no material escolar, mas tem uma notícia boa. O material escolar já chegou aqui e nós já começamos a entrega e até abril todos os alunos receberão. Em relação aos uniformes, realmente nós tivemos um problema da licitação, já retomamos a licitação e nas próximas semanas nós estaremos começando a entrega também. Tudo é um pequeno problema, né? É um pequeno atraso no Mercadão, é um pequeno atraso no BRT, é um pequeno atraso no kit escolar. Até abril. Não tem pequeno, né, gente? As aulas começaram o quê? Janeiro para fevereiro já, né? Essa história de que o país começa depois do carnaval é piada, né? Óbvio que não, né? Tudo já começou, todo mundo tá trabalhando, tá todo mundo em plena atividade, né? De novo, vamos lá. O Dário tenta, eu acho que assim, acho que por um lado tem uma coisa positiva, né? Foi lá e tentou comunicar e reconhecer o erro, o que já é algo, né, importante diante de um quadro onde todo mundo fica amenizando e pintando um mundo que não existe. Então ele foi lá e disse, não, atrasou, teve problema, só que vai demorar mais, quando a licitação nós vamos ter que entregar lá na frente. O que tem que fazer? Rever essa licitação quanto antes, né, Felipe? Porque quando vai ser o quê? 2026 nós vamos estar aqui de novo, março, abril, reclamando da mesma questão, dizendo, olha, gente, atrasou de novo. E detalhe, muitas das pessoas que interagiam na publicação, eu estava vendo ainda ontem, né, a publicação lá, o Fogo na Careca, né, que ele faz como um dos quadros para chamar a atenção sobre os assuntos mais polêmicos, muitas das pessoas questionaram não só a questão da demora, mas a qualidade dos materiais que é entregue, principalmente da roupa, né? Então muitos questionando, olha, a roupa demora, às vezes não é bacana, mancha fácil, o tecido não é legal, ou seja, eu acho que isso é importante também, cada vez mais, e que os políticos entendam isso. As pessoas, muitas das vezes, a exemplo que está acontecendo em Hortolândia, elas não ligam de pagar imposto, elas não ligam, né, de cumprir com a sua parte, vamos dizer assim, no contrato social, no acordo que nos organiza como sociedade. Mas desde que também os políticos, cada vez mais, entreguem as coisas com mais qualidade. Porque o duro é quando você tem que pagar muito caro e não tem nem o serviço e sequer a qualidade daquilo que está sendo, né, proposto ali em termos de entrega, né? Então tem que pensar também não só em fazer as políticas, mas fazer com máxima qualidade, até porque dinheiro público é dinheiro sagrado, né, gente? No caso dos uniformes, o Tribunal de Contas do Estado foi quem suspendeu a licitação por um tempo, alegando ali alguns problemas. Houve um julgamento a respeito disso. A prefeitura até tentou entrar em pregões compartilhados com outras prefeituras, mas avaliou que não valia a pena, porque o valor a ser pago seria muito maior e com qualidade supostamente inferior. Aí preferiu resolver essa questão do TCE para poder fazer essa licitação. E aí o investimento de 6 milhões de reais na compra de 74 mil kits, é um número até maior do que o número de estudantes, né? Mas é porque eles fazem os kits reservas, digamos assim, né? Para que eles possam, de alguma forma, utilizar exatamente nesse ato que existe, né, no ano letivo aí, de um ano para o outro, de ter essa reserva de kits para alguns estudantes que perderam itens também, né, para que as escolas possam suprir a entrada de eventuais novos alunos, inclusive no decorrer do ano. A justificativa dada aí. Bruno? Não, isso até que é correto, né? Isso é correto. Bruno, ficamos por aqui hoje. Seguimos aí, a semana só está começando. Perfeito, Sandra. Estamos só começando e começamos daquele jeito, hein? Um abração, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. Amanhã a gente volta aqui com mais um café, mais um pouco de política. Valeu. Valeu, Bruno. Tchau, Bruno.